Salve galera, eu sou Murilo Eusébio. Eu sou o Fabrício E Eusébio. você está no Parla. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Filobrizando. Esse é o 5º episódio, Caramba. onde a gente vai falar dos pré-socráticos. Isso, vamos falar dos Não, na pré-socráticos. real esse não é o quarto, desculpem. Esse é o 4º episódio, o 5º é de Sócrates. Isso, vem depois. Isso. Teremos uma surpresa no episódio. Vocês vão gostar. E estamos aqui com o nosso queridíssimo professor Camaleão Albino, Wildon Vital de Melo, CPF, tô brincando. E aí, tá Tipo bem? sanguíneo. Tô bem, mano, tô bem. Agora eu tô bem. Já tomamos umas, já conversamos, já fizemos resenha, a gente já se alimentou, então tá ótimo. E hoje nós vamos falar sobre, então, os primeiros filósofos, né? Hoje é o primeiro episódio onde a gente vai falar propriamente de um pensamento de uma pessoa em específico. Porque Sim. antes disso, a gente já falou. No primeiro vídeo a gente explicou mais ou menos como ia ser, né? Foi uma salada de pensamentos. O segundo vídeo nós falamos sobre os principais temas Pontos. filosóficos, né? Sim, As sim. principais fontes do pensamento. E no terceiro, nós falamos sobre a virada de como eles passaram a pensar de uma forma mitológica para uma forma filosófica, Isso. né? Então, e hoje, agora, a gente vai entrar no pensamento dos primeiros filósofos, esses que mudaram o pensamento mitológico para os pensamentos filosóficos. Exato, mas antes temos que falar dos patrocinadores. Exatamente, que é EC Pinturas, entrem lá no site www.ecpinturas.com.br. Lá você pode fazer o seu orçamento de forma gratuita. Temos também o nosso Apoia-se, que é o apoia.se/parlapodcast. apoia.se/parlapodcast. E tem o Pix. E o Pix, que é uma das maneiras que a gente acha mais legal de receber dinheiro, porque o Apoia-se ele é muito interessante, se você puder fazer por lá é legal também, mas o Pix ele não morde nenhuma fatia da doação que você fizer. Então, se puder fazer por lá, é muriloeusebio@outlook.com. muriloeusebio@outlook.com. Lá você pode fazer a doação da quantia que você quiser. Ajuda a gente a continuar independente aqui, sem depender de patrocinador. E se você for um empresário da região de Jundiaí, principalmente, Ou uma empresária. ou uma empresária, um empresárias, Sim. você pode também mandar no e-mail muriloeusebio@outlook.com, que a gente conversa sobre patrocínios, beleza? Sim. E se você quiser mandar rango pra gente, fica à vontade. Só Por entrar lá no favor. @parlapodcast e mandar uma mensagem lá que a gente combina. Lá no Instagram, segue a gente, né? Curte aí as nossas paradas. A gente está produzindo conteúdo, material da forma mais acessível. E vambora, mano. Vambora, vamos aproveitar e vamos falar aí, fazer as filosofanças. Isso. Bora. Só quero agradecer ao Smash Burger, que mandou já pra gente, e sobre a Casa do Salgado, que também manda pra gente de vez em quando. Pô, valeu, obrigado. Então, obrigado, galera. E vamos falar então sobre os primeiros pensadores filosóficos, né? Sim. Que são os gregos, primeiros pensadores gregos. Aliás. Eles estão no mundo grego, mas não necessariamente eles nasceram na região da Grécia, né? Como eu falei, a Grécia não é um país, a Grécia é a soma de várias Sim. polis, né? Várias cidades, que são polésias em grego, enfim. E, bom, a gente vai falar, mas antes, para ficar chato o assunto, a gente sempre tem que jogar um conceito. Né? Que conceito? Os dois principais conceitos que a gente tem que entender hoje o primeiro é o seguinte: no mundo grego, eles acreditavam, eles eram politeístas, eles acreditavam que uma das deusas era a Physis. Physis, né, em greguês, em grego, claro, Physis vai querer dizer natureza. A gente já chega lá. Antes disso, a gente tem que entender o seguinte: para um grego, para uma grega do século 7 a.C., a gente está falando do século 7, a gente vai falar mais ou menos do século 7 a.C. ao século 4 a.C. A gente vai tentar abraçar todo esse período, que é muita coisa, tem muito acontecimento ali, mas a gente vai fechar nos filósofos. Nesse período e posteriormente também, a galera da Grécia, né, do mundo grego, do mundo antigo, vamos falar assim, eles não perguntavam por quê, ou quem criou o mundo, melhor dizendo. Eles não perguntavam quem criou o mundo. Para eles não faria sentido uma discussão entre Big Bang,
como a ciência costuma fazer. O mundo começou de uma explosão, teve uma entropia, blá, 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 tá, tá, tá. Uma das teorias, né, do evolucionismo é essa. Para um grego não faria sentido. E também não faria sentido uma visão cristã que é, não, quem criou o mundo foi uma figura divina, tal, organizou, tirou 7 dias da vida dele para organizar uma coisa que ia dar só problema. Né? Então, nenhuma dessas duas visões caberia na mente de um grego, por quê? Para os gregos, o mundo, o cosmos, sempre existiu. Antes do cosmos existia o caos. Então, aí a gente já vai comprar uma ideia, que é uma ideia um tanto poética. É um poeta que meio que funda essa ideia, que é o Hesíodo, no século 9 para o 8, mais ou menos, assim, ele vai criar uma filosofia, não uma filosofia, mas ele vai criar um conjunto de ideias, que é mais ou menos poético, e vai falar o seguinte, olha, o mundo sempre existiu, né? Para a gente resumir, para a gente entender, na cabeça de um grego não há uma criação do cosmos. E esses primeiros filósofos, eles não estão preocupados em falar quem criou o universo. Eles estão preocupados em falar qual elemento que organizou o universo. Tá. O universo era desorganizado porque era o caos. Passou a ser organizado porque virou o cosmo. Caos e cosmo. Eles queriam explicar qual era o elemento que, separando, a gente ia chegar no elemento em que a sua pele é esse elemento, o livro é o mesmo elemento. Sim, exatamente, perfeito. A ideia é justamente essa, e essa ideia se chama arqué. Arqué. Vem de arcade, né? Acho que vocês já jogaram arcade. O Mortal Kombat Arcade. Uhum. O arcade é porque ele é meio retrô. Ele traz uns elementos dos antigos, não traz? Por exemplo, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar da palavra arqui-inimigo, arqui-rival. Ou, por exemplo, arcaico, arquitetura, arquétipo, arqueologia. Tudo que tem arqué, todas as palavras que tem arqué significa algo muito antigo. Tem um jogo que chama Ark, que é você, na época dos dinossauros, aí você tem que construir suas coisas, construir suas ferramentas. Porque é antiguíssimo. Arqué é a ideia de algo muito velho, mano. Então, quando você joga um arcade, você tá jogando um jogo retrô, geralmente. Não sei se é muito por aí. Um modelo retrô. Então, e tem aquela coisa old school, digamos, né? E aí tem qual o lance? Tem duas paradas, então, que a gente tem que sacar. Primeiro, tem o conceito, que antes de ser conceito, era considerado uma divindade grega. Os gregos eram politeístas e eles atribuíam à natureza uma divindade, que é a physis. Tá. Dessa physis, né, vai surgir a ideia de que ela não pode mais ser vista como uma divindade. Ela tem que ser vista como um conceito. Então a gente vai entender o que é physis, depois a gente vai entender o que é arqué. Arqué seria o elemento, a coisa, a substância que deu origem, não origem, mas é que organizou o universo. É aquele elemento que está em tudo. Sim. Né? Um elemento primordial. É um negócio X que teria em todas as coisas, que foi o fundamental para organizar todas as coisas, entendeu? É mais ou menos isso. Vambora. É o que não sei se é um spoiler, mas é o que a gente sabe hoje que é o átomo. Mas ainda o átomo é divisível, né? Sim. Não. Os gregos já falavam que era um átomo. Aliás, a palavra átomo é grega. É aquilo que é indivisível. Olha que doido. Tá. A gente entende hoje que o átomo, né, a ciência contemporânea e tal, se uma certa engenheira química estivesse aqui embaixo, ela poderia ajudar a gente. Eu sou de humanas, não meu sei. Senai de elétrica não vai... Não é meu departamento. Mas a gente sabe que o átomo é um bagulho divisível, perdão. Entre elétrons, para os gregos, nêutrons. o átomo não é dividido. A gente vai chegar lá também. Mas o que acontece? Para a gente resumir a poesia toda, resumir a arte toda, esses primeiros filósofos, eles podem ser considerados como os caras de transição, ou os caras de ruptura, ou os caras de continuidade. Eu saio de um universo mitológico e agora entro no universo filosófico. E o que vai acontecer também? O que é importante? O primeiro grande figura do negócio é, né, um cara que nasce no século VII. Lá no mundo grego, os caras admiravam muito os egípcios, que já era uma civilização muito velha. Na cabeça de um grego, os caras do Egito já eram muito antigos. Porque o Egito mesmo, o auge do Egito, o momento que o Egito foi forte, foi 22 séculos antes de Cristo.
Então é muito tempo. E aí tem pesquisas, né, que consideram, por exemplo, antes dos egípcios tinham quem? Tinham, né, os hindus, lá na Índia, que eram os caras que determinavam. Antes dos hindus tinham os mesopotâmios, que é aquelas civilizações potâmicas, civilizações que surgiram perto da água, como o próprio Egito. E antes disso tinha os tibetanos. Então aí já vai para 30, 40 séculos atrás. Não vamos viajar tanto hoje. Para a gente chegar no assunto, a gente tem que entender o quê? Esses pensadores, eles são muito importantes, só que a obra desses caras não sobreviveu, velho. A gente não tem nada desses caras. O que a gente tem são fragmentos de outros pensadores que falaram desses caras. Tá bom? Só para facilitar. Então, por exemplo, você escreveu uma obra, sua obra foi importante durante um tempo, provavelmente você escreveu tal, passaram-se alguns séculos, nenhuma obra sua, nenhum livro seu sobreviveu. Só que, ao longo de algum tempo, algumas pessoas leram o livro quando ele existia. E aí elas foram falando de uma para outra, tal. Então, daqui 5 séculos, alguém falou, olha, o Murilo, tal, o Fabrício lá do século XXI, eles escreveram uma parada. Mas a gente tem o nome dessas pessoas? A gente tem o nome porque os filósofos que vieram depois dessa turma falavam dessa turma. Ah, tá. É mais ou menos assim, esses caras eram respeitados nos rolês. Era a primeira geração dos caras tops, assim. E aí, por exemplo, o Platão, que vem 5 séculos depois, 4 séculos depois, ele vai falar, ó, lá atrás tinha um cara que eu estudei, porque o meu professor falou, entendeu? Tinha um cara que era assim. Até a época dos gregos lá, dos clássicos, que é Sócrates, Platão, Aristóteles, alguns acreditam que ainda existiam essas obras. Mas a maioria dessas obras morreu com o tempo. A maioria, assim, a gente não tem nada que foi escrito pelos pré-socráticos. E aí a gente entra em mais um assunto, denominação, dar nome para as paradas. Alguns chamam de pré-socrático, porque o pensamento deles tem uma característica que é anterior ao Sócrates. Sim. Mas existem pré-socráticos que viveram depois do Sócrates. Ah, é? Não sabia disso. Achei que todos eles eram... O mais famoso é o Arquimedes. É considerado um pré-socrático. Sabe aquele cara que estava na banheira? Ele mergulhou na banheira, ele viu que tinha um deslocamento de água e falou de umas paradas de termodinâmica, de água, de mecânica e pá. Né? Ele falou a palavra famosa, eureka. Né? Enfim, esse cara veio depois do Sócrates. Só que a forma de pensamento dele se relacionava muito aos caras que vinham antes. Então é por isso que a gente chama de pré-socrático. Eu não gosto desse nome. Eu gosto muito de filósofos da physis, que são os filósofos da natureza. Os regueiros. Tá. Os regueiros, os caras que, né, faz um reggae aí e tal, usa uns tabaco orgânico e faz um reggae filosófico. Não, então, mas para resumir, é isso. A galera chama de pré-socrático, eu prefiro chamar de filósofos da physis. Mas Beleza. eu vou confundir esse nome. Só tem mais um detalhe. Qual? Toda cronologia, mano, sempre quando a gente coloca um negócio no tempo, a gente tem que pensar a linha do tempo. Sabe quando você estava na 5ª série? Vinha a professora lá. Eu fui apaixonado por uma professora na 4ª série. Chamava professora Isabel. Ela fazia a linha do tempo de história e falava pra gente. Só que a linha do tempo não existe, mano. Inventaram essa parada para facilitar o assunto. Tá. A linha do tempo é que nem a linha do Equador. Ela existe e não existe. Ela vai ajudar a gente para fins didáticos. Então, se você quiser marcar aí, se você for olhar lá depois no oráculo, que é o Google, você vai ver que os pré-socráticos são do século 7 ao século 4 antes de Cristo. Mas essa linha do tempo é uma coisa arbitrária. Ela não existe no mundo real, mas ela existe. Entendeu? Só pra gente tornar mais didático. Então, sabendo dessas coisas, a gente já pode entrar nos malucos aí. Vê aí o que vocês querem e tal. Quero entrar nos malucos. Vamos falar deles. Quem que foi, então, o primeiro? O primeiro... Ah, vocês vão ver um bagulho muito doido também. Esqueci de falar. Tô meio falastrão hoje. Esses filósofos, eles vão ser muitas coisas. Alguns vão ser astrônomos. Outros vão ser matemáticos. Quase todos você já estudou na matemática. Por quê? Vocês vão falar, nossa, mas os caras eram tão foda assim, fazia várias universidades e tal. Não. É que na época dos caras, esses conhecimentos não estavam divididos. Você não dividia a matemática, a música. Geralmente esses conhecimentos eram todos próximos.
Foi a nossa sociedade, bem recente, a partir do século XVIII agora, que começou a dividir a porra toda. Mas antes ninguém dividia. Então todos esses conhecimentos eram juntos. Então você vai ver o cara que é astrônomo, que é geógrafo, que é geólogo, que é astrólogo, um monte de coisa. Mas não é porque eles eram um monte de coisa, é porque eles eram sábios. Eles eram os sofóis, os sábios, os filósofos, os amantes do conhecimento. Então, eles tinham que estudar um monte de coisa. Não tinha WhatsApp, mano. Não tinha WhatsApp, não tinha Tinder, velho. Tinha Tinder, então... Papel já tinha? Não tinha também? Tinha. Não, papel já tinha, mas não com a nossa... Assim, não quer dizer que a nossa qualidade de papel é melhor. Mas assim, com a nossa facilidade. Pensa sempre que no mundo antigo, pouquíssimas pessoas sabiam ler. Pouquíssimas pessoas tinham acesso às informações que esses caras tinham. E o mais bonito, mano, que as obras desses caras que morreu, não sobreviveu nada, o que sobreviveu deles são basicamente em forma de poema. Os caras escreviam... Né? Acredita-se que os caras escreviam ou em forma de poema ou escreviam em aforismos. Aquilo que o Nietzsche, lá no século XIX, vai resgatar. O que é aforismo? Aforismo é um pequeno fragmento de texto. Tá. A gente brinca na filosofia que é um testículo, né? Que é um texto pequeno. Tipo então... um tweet. É tipo um tweet. É verdade. Olha, cara, é verdade. Isso é foda. Os primeiros filósofos falavam em twitters. Né? Só que não eram digitais. Nossa, da hora, mano. Nunca tinha pensado nisso. Eles escreviam pequenas sentenças, exatamente. E as obras que sobreviveram desses caras, não, né? Nenhuma deles sobreviveu, mas as frases que eles falavam ecoava pelos tempos. Será que o tweet, né, de alguns dos nossos pensadores contemporâneos vai sobreviver nos séculos? Ah, o Fabrício já me falou que se tiver um ataque nuclear, né? Sim. Como que é o bagulho? Se tiver um ataque nuclear... Não, existem servidores que ficam em tankers que são a prova de ataque nuclear. Em bunkers. Bunkers, isso. Então só vai sobreviver, como a gente tava zoando, as baratas e os nossos dados. Já pensou se no futuro, mano, não tiver mais humanidade e continuar existindo os perfis de Instagram, mano? Seria uma brisa torta, né? Mas enfim, deixa quieto, né? Daí os perfis começam a criar vida... Não tem inteligência artificial, né? Aí, ó, tá aí a ideia de um filme, uma série pra vocês colocarem nas plataformas, ó. Já pensou os perfis lá falando de filosofia? Mas será que a gente não é um perfil também? Enfim. Bom, Vamos entrar nessa. Vamos entrar nos pré-socráticos. O primeiro, o velhão, o considerado pai dos filósofos. Eu tô com uma cola aqui porque a minha memória não é tão boa às vezes. O pai dos filósofos tá aí, ó. Né? Ah, detalhe. Cada pensador vai ter uma espécie de poderzinho. Todo mundo acha que filosofia é difícil, mas peraí. O Thor não tem o martelinho dele? Né? É o martelinho de ouro lá para arrumar os carros? O Thor tem o poder dele. A Viúva Negra tem o poder dela. Cada um tem um poder. Vamos considerar assim. Cada filósofo tem um poderzinho. Tem uma arma aí, não sei se é esses que jogam LOL, essas paradas aí, Eu não jogo LOL. Não, qual que é o outro lá? É esse daí que tem as espadas, Não skills? coloque essa peste em mim. Enfim. É, os skills, Fabrício? Me fala aí como Tem que é. skills. Fabrício joga Tibia. Eu jogo Como que é? Tibia. Tá, e cada um tem um poder, não tem? Ah, sim. Sim, daí você pode tornar esse poder mais poderoso, digamos assim. Sim. Atualizar esse poder, que é os skills, não é? É. Você que tava me falando isso, velho? Me fala aí, acorda aí. Então, aí o que Não, acontece? é que... Bom, enfim, não vamos entrar em mérito de jogo, esse é diferente. Mas enfim. Não, tudo bem, mas me fala um jogo em que cada um tem um poder básico, vai. 1, 2, 3, pim. Vai, fala um. Street Fighter. Street Fighter. Mas é que todo mundo tem o Hadouken, né? Não. Enfim. Só o 2 tem Hadouken. É. Aí o que acontece? Nossa, passou um avião aqui, velho. Passou um avião. Os Uber estão. Os fast food estão correndo aqui. Né? Os Uber. Então, cada um vai ter um poder. A arqué de cada um vai ser uma espécie de poder. Fechou? Tá? E eles vão tentar considerar que essa arqué é o bagulho que originou o universo. Entendeu? Não. Vamos lá. Para cada um vai ter um Eu poder. entendi. Por exemplo, um vai falar que, né, a cervejinha é o poder dele. Tá. Então a cerveja organizou o universo. Ah, tá. Ou entendi. seja- É alguém que é, tipo, meio que adora um elemento. Cada um tem um elemento, vai falar assim, ó, o meu poder é esse, né? A minha Entendi. Ah, agora eu sei uma analogia melhor. O Pokémon, que tem o Squirtle, o Bulbasauro, Pô, o aí, Charmander ó. e o Pikachu. Eu não sei se Mano, Pikachu- eu sou do tempo do Cavaleiro do Zodíaco, mano.
Né? Pode ser Então, também, cara. Cavaleiro tem um o poder. cavaleiro, né? Tem o Pégaso, que é Não, o... mas não tem fogo, gelo, água. né? Tem sim. O cara lá do Fênix, cisne. O O Tá. cisnezinho é um gelinho, não é? É, O Yoga de cisne, que nasceu na Sibéria. É o único japonês loiro do mundo. Bom, enfim. Eu Né? nunca parei pra ter essa reflexão. Eu tenho. Mano. Não é que o sangue dele era metade russo e metade japonês, mano. Ele nasceu na Sibéria. Que a mãe dele ficava debaixo do gelo. Ô, eu comecei a fazer eu fui fazer filosofia por causa de cavaleiros. Mas enfim, é outra história. Bom, o velhão do rolê, o cara que foi pro Egito e falou, mano, o Egito é top. E olha que da hora, o Egito já tava ruim já. Tem aqui. O rolê do Egito já tava meio zoado já, entendeu? Então assim, o primeiro é o Tales de Mileto. Mileto não é o sobrenome, é a cidade que ele veio. Aê, mano, as cidades desses caras eram importantes. Algumas cidades estão até nas narrativas bíblicas. Né? Éfeso, perdão, Éfeso. Algumas cidades estão na Bíblia. O primeirão é o nosso querido Tales de Mileto. Aí, mano, pra deixar didático, você lá na sala de aula, quando você assistir esse vídeo em 2025, você vai ver, nossa, preciso aprender os pré-socráticos. Então, o primeiro filósofo atribuído, considerado o primeiro, é Tales de Mileto. Ele foi pro Egito, ficou pirado com aquilo lá, fez muita matemática, manjava muito de exatas. Tanto que tem a teoria de Tales, né? Que Sim, os teoremas, né? é o teorema de Tales. É que a gente não tem a engenheira química que tinha que estar aqui para falar dos Ela tá negócios ali, de ó. exatas. Ouvindo tudo você bem? falar que era apaixonado pela sua professora, É. já faz tempo que você está sendo É observado. mesmo? Eu falei. Era a professora Isabel, ela era bonita, eu tinha 10 anos, sei lá. Eu era imbecil. Mas me diga, essa coisa de se apaixonar por professor é difícil, né? Vai dar treta aqui, depois eu conto a história. Tá, Anjo, como que é o negócio? Teorema de Tales? Que parada é essa? Você quer vir aqui falar? Fala. Tá, mas só fala o que é. Que existe uma proporção entre dois lados cortados por duas retas paralelas. Ou seja, Eu não sei repetir isso. existe uma proporção de dois lados cortado em uma reta paralela. Então, se eu cortar um quadrado no meio, vai ter uma proporção? Isso tem a ver? Sim. Sim, bem porcamente, né? Sou de humanas, né? Na época os filósofos também eram de exatas, os caras eram pica. Bom, o Tales de Mileto vai falar assim, mano, tem um negócio que tem no Egito que é importantíssimo em todo lugar. A água. A água. Ele vai falar assim, ó, tudo que organizou o cosmo foi a água, mano. A água tá em todas as coisas, em todos os lugares, em todas as possibilidades. Ah, professor, mas a água não está na parede. Tá, então quando você for erguer essa parede, como que você fez? Fez cimento, não fez? Juntou as pedrinhas lá e jogou água, né? Então, a água é o elemento que organiza tudo. Vai ter um historiador chamado Heródoto, é muito nome, velho. Vai ter um historiador que vai falar assim, o Egito só existe por causa do Nilo. Por quê, mano? As grandes civilizações só surgiram porque elas ficavam perto do quê? Dos rios. Da água, dos grandes rios, dos grandes lagos, né? Por extensão dos grandes mares, quando eles aprendem a dessalinizar. Então, o Tales de Mileto é considerado o pai dos filósofos. Ele vai falar assim, olha, se tem um elemento que organizou o universo, essa é a minha arqué. Ele vai falar, ó, a minha skill, a minha arqué é a água, mano. Porque a água tá em tudo, velho. Tudo que você imaginar faz parte da água. E é um raciocínio que tem muita lógica, né, mano? Sim. Por que ele tá falando da água também? Só pra gente finalizar. Porque agora eu não quero mais explicar o cosmo a partir da visão dos deuses. Os deuses ainda existem na consideração desses caras, ainda são importantes, mas eles estão tentando arranjar uma outra informação que fala assim, ó, não vamos depender tanto do bagulho dos deuses, da mitologia. Vamos criar um outro rolê nosso, mano. E aí o Tales é considerado, né, além de ser matemático, tal, o caramba todo, ele é considerado o primeiro filósofo, porque ele é o mais antigo, se olhar aí, ele é de 650 a.C., cacete a 4. E aí ele é de uma cidade extremamente rica na época, que é Mileto. Que é Mileto. Essa cidade vai gerar vários pensadores.
Existem muitos que não sobreviveram no nosso tempo, a gente não conhece, mas essa cidade era extremamente importante. Se você pegar um mapinha lá, você vai ver tal. É na região ali bem próximo da Grécia. Tem toda aquela região do mar, né, da Grécia, da península grega, né? Tem vários mares. O norte da África também era muito importante. E aquela região onde hoje a gente chama de Turquia. Toda essa parte do mar Mediterrâneo é onde estão os primeiros filósofos. E nas grandes cidades. A filosofia é uma filha da cidade. Cidade em grego é polis. É por isso que eu digo que a filosofia é uma grande filha da polis. Tá bom? Vocês pegaram a piada. Foi uma bosta, mas tá bom. Não, ficou bom. O segundo cara, quem é? Vocês querem falar o nome? Quer que eu falo? Tenta aí. Anaximandro. É pesado, né? Que era o irmão do Tales, porque eles têm o mesmo sobrenome. Não, então, eu vou pegar aqui, é que eu sou meio cego e eu estou usando papel. O Anaximandro de Mileto também, ele vai ser uma espécie de discípulo do Tales. Qual que é a arqué dele? Vocês querem que eu faça assim? Vocês querem que eu vá falando? Vamos falando, Tá bom, né, cara? cara. Tá Não, bom. mas eu vou jogar para vocês também, para ficar mais dinâmico. Fala aí, Fabrício, qual que é a arqué dele? Não assusta. Nossa, frase. Não, tem a frase. A frase do Tales de Mileto é tudo é água, mano. Tudo Uma é das água. frases mais famosas dele. Tá. Tá. Aperion, é isso? Apeiron. Aperon. Ó, as palavras gregas, elas são proparoxítonas. As sílabas tônicas são na antepenúltima letra. Então, ó, Anaximandro, Sócrates, né? A maioria dos nomes são assim. Então, aí o que acontece? O apeiron Aperon, é o indeterminável. ilimitado, indefinido e indeterminado. É aquilo que eu não consigo dizer o que é. Puta que Putz, pariu. merda, velho. O que organiza o cosmo para o nosso querido Anaximandro, né, da quebrada, é o indeterminado. É aquilo que eu não sei dizer o que é. Esse filósofo, olha que doido, este filósofo, as frases dele, né, as frases de todos os filósofos que eu vou falar estão nessa edição aqui antigona, dos pensadores. Você pode procurar em alguns sebos, aí, alguns livros antigos. Essa é uma das melhores coleções de filosofia que saíram no Brasil. Eu tenho essa coleção completa, é um privilégio, né? Eu estou falando do ponto de vista de privilégio. Eu ganhei uma segunda coleção completa também, e aí eu vendi. É uma coleção muito difícil de achar hoje. Antigamente a gente ia nos sebos, mano, os caras vendiam isso aqui por peso, acredita? Caraca. Os caras vendiam por peso. Os caras, deu 5 livros, vai dar tipo 6 quilos, então vai ficar R$30. Hoje, mano, os caras manjam muito de livro, quem tá no sebo. Então os caras não vendem isso aqui por menos de 50. É uma coleção, tem 50 volumes e esse é o volume dos pré-socráticos, ó. Pra vocês não falarem que eu tô inventando, que eu tô falando fake news. Se você falasse que isso aí valia R$1.000, eu tenho uma abraçada. Você acredita? Não. Vale R$10.000, assim. E com a cabeça de alguns políticos fica mais caro. Bom, aí o que acontece, cara? O Anaximandro... Tá, explica esse rolê do Anaximandro aí, porque eu não entendi o que ele quer dizer com o que não é determinado. Parece que ele pensou, não chegou Não em chegou a conclusão, lugar nenhum, então. E aí ele falou isso. Sabe o que é mais trash, mano? Sabe quando você que é professor, acho que deve ter passado por isso, que o aluno tem que entregar um trabalho. Ele só enrola. Não, ele só leva o CD vazio e aí inventa alguma desculpa. Hoje não eu passou. fiz isso, mano. Ou se não, manda um e-mail em branco e fala assim, professor, envio agora o e-mail pra você. E aí não vem nada. Aí é o tempo do cara tá continuando fazendo o trabalho. Eu já fiz isso, mano, na faculdade. Então. Eu mandei pra um professor assim, envio-lhe aqui na sexta-feira, à noite. Eu mandei o e-mail, tal, daí ele foi ver na segunda. Foi o tempo de eu fazer o trabalho. Eu falei, putz, professor, desculpa, cara. Não foi, Nossa, não foi, não anexei. Aí eu anexava na segunda. Coisas de malandragem da faculdade. Voltando. Bom, o apeiron é um conceito. É muito difícil pra gente pensar o indeterminado. Pensar o impensável. Né? Não é frase de autoajuda. Mas por que é o apeiron? Deste filósofo aqui, sobreviveram, se eu não me engano, 4 frases. Tem noção disso? E tem gente que é especialista neste filósofo. Nas 4 frases. Porque vai tentar definir o que é esse apeiron. Ó, a palavra apeiron tem esse A. Esse A significa aquilo que não pode ser considerado. É uma negação. O ateu. Isso. Deus é Deus. Ateus é alguém que não tem Deus. Então, o que acontece?
Crônico é uma coisa que está no tempo. Anacrônico, tem esse A também no começo, é uma coisa que não está no tempo ou está fora do tempo certo. Então, o apeiron é um elemento que não é um elemento. A dificuldade de definir o que criava o universo era tal que o cara falou simplesmente assim, olha, isso escapa da nossa compreensão, é indeterminado porque o próprio pensamento não consegue definir. O nosso pensamento, por mais que a gente esteja brisando, já que o quadro é filobrisando, a gente sempre pensa dentro de um determinado limite. Cara, isso aqui vai ser tão importante que o conceito de Deus no mundo cristão vai estar em partes ligado a isso. Porque Deus é uma coisa que não dá para determinar. Sim. A nossa razão humana não consegue determinar o que é Deus. Pensa, quando chega na filosofia medieval, esse conceito vai se tornar importante, porque ele vai se transformando. O apeiron é ilimitado, indeterminado, não porque ele é qualquer coisa. É porque o cosmo escapa da compreensão humana. Seria, eu tentando traduzir aqui, como explicar matemática para uma formiga. Ela nunca vai entender aquilo. Não faz sentido, né? Mas é mais do que isso ainda, né? Acho que você deve estar falando isso pautado muito naquele vídeo do Carl Sagan, que ele tenta explicar o que é a quarta dimensão para quem está na terceira dimensão, que somos nós, né? Você já viu esse vídeo? Não. É um vídeo brisado, mano. E se você acha que o filobrisando é brisar, vê um vídeo do Carl Sagan, aquele cientista lá, que ele fala, como eu vou explicar a quarta dimensão para quem está na terceira dimensão? Mas para resumir, o apeiron é aquilo que não consegue ser pensado. Então, faz muito sentido você pensar que a origem do cosmo é algo que foge do pensamento humano. Então, o importante não é nem definir o que é o apeiron aqui. Isso aqui a gente deixa para depois. Mas o mais legal é entender que a capacidade humana é incapaz de perceber aquilo que organizou o cosmo. Uhum. Então, na filosofia tem umas coisas dessas. Não é que eu estou fugindo de explicar. Às vezes, não explicar é explicar. Por quê? Ele vai falar que aquela coisa que é perceptível, não. É o imperceptível, porque escapa. Tem um filósofo lá da frente, chamado Immanuel Kant, que vai falar assim, não dá pra gente discutir Deus na filosofia. Porque Deus não está marcado pelo tempo e espaço. Estou resumindo aqui, tá? Deus não está marcado pelo tempo e espaço. E o ser humano, ele está marcado pelo tempo e espaço? Claro. Você está aqui e não está aqui. Você está nesse exato momento. Você não está daqui 2000 anos. Então você, um ser marcado pelo tempo e espaço, não pode falar sobre algo que não está marcado pelo tempo e espaço. O apeiron é um grande mistério. Porque você não sabe falar o que é. Não sobreviveu, mano. O mais bonito de estudar esses caras é tentar entender, perdão, engasguei, é tentar entender que a percepção que a gente tem desses caras é mínima. Quase nada desses caras sobreviveu. É doido, né, velho? Muito louco isso, É na doido. real. Não, é muito doido, porque assim, o que determina as nossas leis, segundo o Anaximandro, é o indeterminável. Não é uma questão de destino. Não é uma questão de destino ou livre-arbítrio. Não tem isso aí. Mas ele vai falar assim, olha, escapa. Vai além da percepção humana. Vambora. E a frase dele era imortal e imperecível, Imperecível. o ilimitado, enquanto o divino. Então, olha que doido. Eu não tinha falado até agora que a filosofia rompia com a mitologia? Rompia porra nenhuma, mano. Muitas das interpretações desses filósofos vai falar assim, não, eles não romperam com a mitologia. Se o cara tá colocando que o apeiron é o divino, isso pode se aplicar a uma divindade. Os gregos eram politeístas. Quando isso cai na mão dos cristãos, os caras falam, caraca, os caras pensavam assim que nem a gente. Entendeu? Isso reforça o que a gente falou na última aula sobre a maneira que foi dada a passagem do pensamento Exato, mitológico. desenrola. Isso. A maneira que foi passado do pensamento mitológico para o pensamento filosófico. Sim. Que é a forma de continuidade, né? Sim. Ela não rompe, tanto que até hoje as pessoas explicam as coisas como com Deus, Sim. né? É espírito, é isso, é aquilo. Aqui é um pensamento racional também porque, segundo a tradição, esses caras teriam escrito essas frases. A mitologia não ficava escrita, Uhum. ficava na mentalidade dos mano e das minas, tal, que estudavam, que ouvia as frases. Mano, você escuta 500 vezes a história de Hércules. Em algum momento você vai decorar e vai falar pro seu filho, mano.
É que nem as historinhas de criança, da lebre, do coelho, da tartaruga, da cigarra. Você guarda isso, você fica na memória. Só que é racional porque eles não estão buscando explicar só por meio dos deuses. Eles estão tentando explicar por meio do Logos. Aquele carro dos anos 90? Não, Logos... Mano, eu contava É o essa disco do piada. Neo. Então, eu ia falar eu contava essa piada pras minhas turmas, mano. E é todo mundo anos 2000, velho. Ninguém entendia a piada. Os caras ficavam assim, o que é Logos? Não, mano, Logos é o carro. Daí eu falo, que carro? Que carro? Os caras que nasceram do Gol Bolinha pra cá não sabem, velho. Enfim, os velhos vão lembrar disso daí. Logos não é o carro. Na filosofia, Logos é a razão. Esses caras estão tentando explicar por meio da razão. Pode passar pro outro, vambora. É o Anaximenes. Anaxímenes. Isso, tem que dar um pulinho assim. Anaxímenes de Mileto. É. Que é O- primo do Tales. É, os caras tudo andava junto, mano. Mileto era uma quebrada furiosa. Lembra que eu perguntei em algum momento pra vocês, a filosofia é fruto da pobreza ou da riqueza? Uhum. É da riqueza. Por quê? Só uma sociedade que tem minimamente condições de grana consegue bancar. Esses caras não trampavam, a maioria desses caras não exercia trabalho. A sociedade, do jeito que era na época, que tinha escravos, a gente vai entender isso quando chegar no Sócrates, a sociedade permitia que esses caras existissem, mano. Esses caras não precisavam trampar. Por isso que muitos dos pensadores antigos vão valorizar o quê? A filosofia não pode ser fruto do trabalho. Porque trabalho era coisa de escravo na época. Era uma coisa de alguém inferior. Os gregos, inclusive, guarda isso, ó, quando seu professor perguntar, ou sua professora de filosofia. Os gregos desprezavam trabalhos manuais. Qualquer pessoa que trabalhasse manualmente... Hoje, imagina, a sociedade de hoje trata mal um sapateiro. Uhum. Trata mal, velho. Quem que vai num sapateiro pra arrumar sapato hoje? Ninguém. Difícil. Trata mal um alfaiate. Trata mal a cozinheira. Depende do alfaiate. Depende Se do ele alfaiate, cobrar é. caro, as É, pessoas então. tratam bem. Mas o que acontece? Os trabalhos manuais, os trabalhos físicos, são desprezados na nossa sociedade. Na época dos gregos eram muito mais. A filosofia é fruto da riqueza e fruto da desigualdade dos seres humanos. Porque os gregos ganhavam muito, os poderosos, tinham uma camada gigantesca de escravos, e os filósofos floresciam por quê? Porque eles tinham o privilégio de não precisar trabalhar e se dedicar ao quê? Ao ócio, à criatividade. Imagina a gente fazer isso. Ter uma semana inteira para não fazer nada e poder exercitar a nossa inteligência. Sim. Entendeu? Era Entendi. isso. E o poderzinho dele era o ar. O Anaxímenes era o cara do ar, o cara do vento. O avatar. Ele vai falar, o avatar dele é o ar, porque ele vai falar que o ar, ele muda e ele entra em harmonia com o cosmo, né? Se você soprar assim, ó, com a boca aberta, seu ar vai sair de um jeito. Se você assoprar com a boca fechada, sai mais frio. Uhum. Você já sacou isso daí? Sim. Então, essas diferenças, era por meio dessas observações que esses filósofos faziam essas teorias, velho. Parece muito bobo, parece muito enigmático, mas não é. Pra É porque não época, tinha... Pra época era uma evolução, mano. Porque não tinha um cara que chegava lá com o microscópio e falava, não, é isso aqui, bactéria, vírus. Não tinha, mano. Então, esses caras definindo assim, é o ar. Nossa, você olha e fala, nossa, que bosta. Mas não, cara, era o conhecimento disponível. E os caras chegavam nesse raciocínio por quê? Ele falava, não, olha, o ar, ele tá em todos os lugares. As nossas narinas respiram o ar. Eles já sabiam disso, mano. Já sabia que a gente tava num mar de uma coisa invisível. Aliás, quando você cai dentro de uma piscina, na verdade você tá entrando num outro mundo. Onde você pode voar, mas você não pode respirar. Já parou pra pensar? É. Você tá dentro de uma piscina, você tá num mundo paralelo. Lá no mundo do Stranger Things, eu nunca vi. Enfim, mas não tem um mundo invertido? Sim. Você tá num outro mundo quando você entra dentro da água, quando você tá debaixo da Eu água. trabalhei numa escola de mergulho e quando você mergulha é outro rolê, porque a partir do momento que você mergulhou, você passa a andar na horizontal, né? E não tem mais barulho, você só escuta a sua respiração, os seres são todos diferentes. Sim, então. É outro É rolê. outro universo. E, inclusive, até hoje, né, o oceano, o fundo dos mares mais profundos, é um dos maiores enigmas da humanidade. Sim. Tem 3 enigmas, né? O universo, o cosmo, fora do planeta Terra,
o cérebro humano e o fundo dos oceanos, mano. Que tem ser que vive lá, mano, a 5.000 metros, eu não sei. Anjô, não sei se tá aí ainda. Quando que começa a estourar lá, dá o bagulho de pressão nos ouvidos? Não faz ideia. Mas não é uns 6.000 metros debaixo d'água? Meu, Acho que é menos. tem um momento em que começa a comprimir, né? Que não dá pra pôr submarino, não dá pra pôr nada, que a pressão da água é gigantesca, né? Tá reprovada. Enfim, e é o ar também. A gente pode pegar não tanto pelos gregos, e a gente vai ver que os gregos não inventaram todas as rodas. Por quê? Na Bíblia, né? Como que Adão vem à vida? Por criação divina. Criação divina. Deus barro, pega o barro, pega um terrão E lá assopra. Então, e assopra. O ar era um conceito sagrado para os judeus também. Tanto que o ar é o ruab. Em hebraico é ruab, se eu não me engano. E o ar é um sopro. Mas também quando fala de Espírito Santo, é um sopro. É um sopro. Entendi. Os egípcios, acredita-se que os egípcios foram os primeiros povos a falar saúde quando alguém espirrava. Ou algo parecido. Porque eles acreditavam que com o sopro do ar, a alma da pessoa podia sair. Olha que doido, mano. Os caras acreditavam que a alma podia sair. E tem mais um detalhe que vai ser completado com outro pensador. Mas essa questão do ar, do sopro, é um elemento muito básico, mano. Porque o Anaximenes vai falar assim, não tem como não respirar, por exemplo. Se você for pensar dentro da lógica dele, eles entendiam que todos os seres respiravam. Era ser quem respirava. Entendeu? Então vambora, mano. Se eu estiver falando muito devagar, vocês me avisem, mas seria lindo se aparecesse os nomezinhos dos caras, assim, né? Mas enfim. Mas a edição tá limitada, né? Então é por isso que você tem que financiar e apoiar o Parla Podcast. Pra gente pagar um editor. Pra gente pagar um editor milionário, ficar rico. Quem que é o próximo? Nossa, eu li a frase Pitágoras. dele. Não, lê a frase Lê a dele. frase do cara do ar. Como a nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmo, sopro e ar o mantém. Tem mais um detalhe. A palavra ar, em grego, era psique. A mesma palavra de alma, psique. Quando você estuda psicologia, você está estudando a alma humana. Então esses caras falando de ar, pode ser uma metáfora, a imagem talvez da alma. Eles acreditavam que a alma, a mesma palavra para definir, geralmente, tá? Não sempre, mas a mesma palavra grega para ar era a palavra para a alma, psique. Que se você for ver, tem um som meio de sopro, não tem? Psique. É verdade. Tem um psique, né? Que é o P dos gregos, né? Que é um, não é bem psique, né? Um psique. O grego era uma língua muito sonora. Foda, né? E os judeus também acreditavam, os hebreus acreditavam nisso também. Quem é o próximo? Esse também é bem famoso, né? Esse é famosíssimo, virou até nome de faculdade. É, verdade. Verdade. Pitágoras de Samos. Samos. Não é Samu e nem é de nós Samos. Samos é outra cidade rica também. Esses de Mileto, eles são chamados de Milésios, porque eles são todos de Mileto, é uma turminha. Vai aparecer mais um, se eu não me engano. E o poder dele era um número, né? Inclusive tem o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Todo mundo sofre na mão do Pitágoras, né? Eu não sei, vocês sabem o Teorema de Pitágoras? Eu não faço nem ideia. Porque o Bhaskara é outro, né? Eu não... Teorema de Pitágoras, ninguém? Pitágoras é triângulo é igual a metade do quadrado. Qual que é o Teorema de Pitágoras aí, voz da consciência? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A soma... Olha, você... Tem música do Mamonas Assassinas. né? Se você não sabe o que é o Teorema de Pitágoras, você é burro como a gente. Não, ela que é estranha. O teorema... Não, é claro que ela é estranha, namora um cara estranho. O Teorema de Pitágoras é a soma dos catetos... A soma dos quadrados dos catetos é igual à soma dos quadrados da hipotenusa. Ao quadrado da hipotenusa. Na verdade, era para você, então, estar fazendo o podcast, né? Esse aqui é... Bom, por que o Pitágoras venerava os números? Os números em grego, olha o nome, eram aritmós. Lembra alguma palavra? Aritmética. Estão vendo que esses caras são várias coisas? O Pitágoras, além de tudo, era músico, mano.
eu podia pegar um instrumento musical agora, né? Como eu não tô com nenhum instrumento de cordas, até posso pegar. Eu vou pegar o batuquinho aqui, pera aí. Dá uma batucada aí, ver se vai ficar bom no... Mas tem que saber fazer. Aqui, ó. Pera aí que tá balançando. Meu, isso deve estar estourando no ouvido de quem tá de Nossa, fone. vocês estão ouvindo isso? Mas- Olhem aqui meu mas Keep Camaleão? Viver. Mas vamos voltar. A sua performance ficou... Uma bosta. Ficou maravilhosta. Adorei, Não, então, nota 2. O Pitágoras... adorei, não volta mais aqui. Acabou a série. O Pitágoras de Samos era, acima de tudo, matemático. Fez o Zica. teorema. Zica, mano. Não é que os caras se basearam, os caras pegaram o conhecimento que os gregos tinham de matemática e os caras, mano, ampliaram. Os caras falaram, não, é da hora. Aliás, os gregos, e principalmente o Pitágoras, tem duas coisas que eu tenho que falar dele. O Pitágoras acreditava que os números existiam, mano. Em um outro universo, para o Pitágoras, os números existiam. O Pitágoras acabou tendo alguns discípulos que eram chamados de pitagóricos. E além disso, calma que eu já vou falar, tem mais um parênteses que eu vou falar, mas o Pitágoras vai falar que são os números não por causa dos números, mas porque é uma relação numérica em todo o cosmo. O Pitágoras era matemático, velho. E se você pegar, você já deve ter visto uma guitarra. Uma guitarra, quando você pega, você vai tocar um som aqui em cima, sai um som. Aqui embaixo sai um som mais agudo. Há uma relação de números ao longo da corda, né? Há uma relação. E o Pitágoras foi o primeiro a perceber isso. Ele criou uma coisa chamada teoria das cordas. Ah, que tem muito no Big Bang Theory. Então. O Sheldon Cooper. Sheldon Cooper, né? Então, a teoria das cordas, muito anterior a essa teoria das cordas, é o quê? É a ideia de que há uma relação numérica nas extremidades. Quanto mais você tensiona uma corda, diferente vai sair o som. Então, por exemplo, quando eu tô afinando a guitarra, geralmente quando eu aperto mais, sai um som mais agudo. Geralmente, para resumir. Quando eu deixo mais solto, sai um som mais grave, porque o tensionamento da corda é outro. Esse cara desenvolveu a teoria das cordas, da questão do som. Esse cara acreditava numa coisa que o Einstein, no século XX, vai falar, que uma das melhores formas de se comunicar no cosmos era pelo som, mesmo sendo vácuo lá, ele fala uma parada de som, o Einstein. Mas tem um detalhe muito bonito, mano. Este cara aqui acreditava que os planetas emitiam som. E a gente podia... Infelizmente a gente não ouvia da Terra, mas o universo tinha sons. Saiu uma ronda, né, solar, uma parada de um satélite que captou uns sons meio loucos ultimamente. Enfim, e tem mais um detalhe, mano. Este cara aqui, ele participava de ritos secretos chamados os Mistérios de Eleusis. O que é isso, mano? Esse cara aqui vai acreditar, guarda bem isso, que a alma humana era imortal. E quando você morrer, a sua alma vai migrar para um outro ser. Vocês já ouviram falar disso em algum lugar? É, O espiritismo, né? reencarnação. O espiritismo fala de reencarnação. Olha o Parla Podcast falando de religião. O que o Allan Kardec vai desenvolver no século XIX, falando de reencarnação, é uma leitura do Platão. Allan Kardec lia Platão. Platão conhecia Pitágoras. Os primeiros pensadores, eles davam uma importância muito grande para a alma. E para o Pitágoras de Samos, a alma podia migrar para um outro corpo humano ou migrar para um outro ser vivo. Essa teoria chama transmigração da alma. Trans, que está mudando, né? Tem as pessoas trans. São as pessoas que fazem uma transformação, uma transição. Migração, uma coisa que muda de um lugar para outro, está migrando. Eles acreditavam que a alma migrava para outros corpos. E nos ritos secretos, que ninguém tem notícia de como era, ninguém sabe ao certo, mano, se era uma orgia, se a galera tomava ayahuasca, se o pessoal fumava um negócio, ninguém sabe ao certo. De novo, há teorias que dizem
que era bem provável que esses caras usavam papoula ou lótus, numa concentração que deixava eles alucinados. Mas aí é uma teoria lisérgica, uma teoria das drogas, não vem ao caso. Para a gente pegar o Pitágoras vai ser muito importante. Que ele vai falar que os números e as relações, tudo no mundo é número, mano. Se você pegar a sua altura e a sua altura são diferentes, há uma relação. Se você pegar a propagação da minha voz, hoje a gente sabe que a voz é deslocamento de ar, né? Deslocou o ar. Tem uma proporção. Uma casa grande e uma casa pequena tem uma proporção numérica. Então os números, para o Pitágoras, era a base de todo o universo. Além disso, os números existiam para além do mundo real. Existia numa outra realidade. Lembra que eu falei que uma das partes que os filósofos fundam é uma parada chamada metafísica, que está além do mundo físico? Então eles acreditavam o quê? Que os números, né? Platão vai adorar essa ideia, velho. Platão vai pirar, mas assim, ele vai brisar tanto nessa ideia que o próprio Platão vai falar assim, ó, só pode entrar para estudar filosofia na minha escola quem souber de matemática. Eu não entraria, eu não seria filósofo. Então, pro Pitágoras, por que eu tô demorando esse cara? Porque esse John é importante. Falou de pré-socráticos, um dos principais é o Pitágoras, que vai falar dos números. Porque tudo é uma relação numérica. Tudo, mano, o número tá em tudo. Tanto que uma teoria ela só é aceita, assim, quando ela é comprovada matematicamente. Né? Verificada por meio de estatística, por meio de repetição, de erro, né? De inferências, de deduções. Então, a matemática é o que constitui a base do pensamento do Platão. Então, eu estou falando do Pitágoras para você entender que o Pitágoras foi importante para o Platão. E o Platão foi importante pro cristianismo. Não existiria, mano, não é querendo tirar a importância do cristianismo, mas é bem provável. Não existiria cristianismo se não tivesse existido Platão. E não existiria espiritismo. Olha que doido. Um filósofo foi extremamente importante para pelo menos duas religiões. Agora, você tem que explicar para a galera por que ele foi importante. Não é o momento agora. Por que ele foi importante? Ah, mas só o Platão inventou a roda? Não. Mas olha aqui, o Platão lia muito. Lia não, né? Ele entendia muito a lógica do Pitágoras. Tudo bem? Tá. Vambora. Vamos lá. Qual era a frase dele? A própria unidade é o resultado de um ser e de um não ser. Nossa, mano, eu não enxergo daqui. Velho, mano. A coisa é que o ser das coisas, né? Aquilo que faz com que algo exista, está muito relacionado para o Pitágoras aos números. O número é a base de tudo. Eu não estou falando por brincadeira não, cara. Os caras acreditavam que o número era real. Lembra que eu falei? Pergunta para um professor de matemática se a matemática foi inventada ou descoberta. Vai dar parafuso no professor de matemática. Dá parafuso, mano. Porque para um cara que é matemático, independente se o número tem realidade ou não, ele chega a um resultado, responde. Sim. Hã? Geralmente é binário. Ou é aquele valor ou não é aquele valor. Agora, bota o Pitágoras no meio, dá treta. Bom, vambora. Heráclito. Ah, esse é meu favorito. Heráclito de Efésio. Éfeso. Heráclito de certo nome Éfeso. é a cidade. Não, mano, foda-se. Os nomes não são importantes. O importante é entender as ideias dos Tá, caras. e esse aqui, ele era o Príncipe Zuko, o Avatar do Fogo. Mano, esse é meu xodó. Muito porque era o xodó do Nietzsche também. O Pitágoras um filósofo gostava muito do Pitágoras, que é um cara chamado Hegel, que é um cara que vai aparecer lá no século XIX também. O Heráclito era muito admirado pelo Nietzsche. E agora eu quero mostrar uma parada que eu ainda não mostrei. Vocês que estão no Spotify, vocês que não estão vendo, eu vou mostrar uma parada chamada A Escola de Atenas, que é um afresco. Eu não vou trazer o afresco aqui porque é uma pintura na parede, é mais ou menos um grafite do século XV, né? Mas eu vou trazer aqui uma representação de uma parada pintada por uma das tartarugas ninja, que é o Rafael. Tem Tá. 4 tartarugas, né? Rafael, Leonardo. Michelangelo, Donatello e Leonardo. Sim. O Rafael Sanzio, um pintor do século XIV, século XV para o XVI, pintou uma parada muito louca,
que eu quero mostrar aqui. Me dá um segundo. Tá, tira o fone para não... Isso. Vou tirar. Então, ele vai lá pegar a imagem para mostrar. Se você está no Spotify, dá para você ver no YouTube depois. Marca um minutinho aí e depois você olha lá no YouTube se tiver interesse. Ou então no próprio Google vai ter também, né? Se o cara quiser ver. Aí vai estar... Oi, voltei. Voltou. Mostra aqui para Eu quero mostrar para vocês a Escola de Atenas, numa versão aqui bacana. Deem uma olhada. Parece aquele quadro que a sua vovó aqui, ó. ou a sua titia tem. Tô certinho? Tá, ó. Foca aí, ó. Foca aí. Isso aqui é uma representação que eu comprei, paguei uns 50 conto na época, né? Dá uma olhada nisso aqui. Tenta ver aí se você tá enxergando. Tá mais ou menos aqui, provavelmente. Tem um cara triste num montinho, né? Tem um cara bem triste, olhando pro chão, aí meio triste e tal, segurando não é bem numa pilastra, mas é como se fosse um banquinho, né? Esta imagem que eu tô mostrando para vocês, aliás, esse quadro inteiro, esse afresco inteiro, é uma aula de filosofia, porque tem vários pensadores. No meio dessa parada, nós temos dois caras. Tem um apontando para cima e um apontando para frente. Tá vendo, Fabrício? Tem um cara apontando para cima e segurando um livro. Tá vendo? Bem no meio do quadro. Lá no meio. Sim, tô vendo. Esse cara que tá apontando para cima é representado por Platão. Só que ele tá com o rosto do Leonardo da Vinci. Depois eu explico essa pista. Porra, é verdade, velho. Então, o outro cara que tá apontando para frente, ó, é o Aristóteles. Que tá de azul. Isso, que tá apontando pra frente, tá com outro livro também na mão. Tá. Mais pra cá tem um cara de verde falando com um maluco com uma armadurinha. Um cara de verde, meio de... Só eu vou apontar. Então, Sim. o cara de Leonardo da Vinci. Sim. Do lado dele tá o Aristóteles. Aí de azul. Daí tem um cara de verdinho aí, ó. Acha um cara de verdinho. E achei aqui, ó. O cara de verdinho é o Sócrates. Tá conversando com um militar da época, né? Um cara com uma roupinha de soldadinho romano. Brunão, grego. Brunão. O Brunão. É o nosso soldado. Enfim, e mais embaixo tem um mendigão. Perto do cara que tá meio chorando ali, o cara meio emo, que tá ali no lado do montinho de... O que tá, tipo, na sarjetinha ali. Isso, que tá jogado na sarjeta chorando. Essa é a representação de Heráclito, mas ele tá com o rosto do Michelangelo, que era inimigo do Rafael que pintava esse quadro na época. É doido, é brisa. O outro cara que tá mendigão ali é o Diógenes, um cara que tá bem mendigo da Sé mesmo. Isso, um que tá bem jogado ali sem camisa. Esse aqui, ó. Isso. Então, esta imagem aqui, deu já. Esta imagem aqui é a imagem que dá pra dar uma aula de filosofia, mano. Eu amo esse afresco. Esse afresco tá no Vaticano. Essa obra se chama A Escola de Atenas, foi pintada em 1515 por um cara chamado Rafael Sanzio, talvez um dos maiores pintores de todos os tempos. Qual que é a ideia que eu quero mostrar? O Heráclito aparece aqui, ó. O Heráclito é esse cara aqui. O Heráclito é o meu filósofo favorito desses que eu tô falando, por quê? Porque Heráclito teria sido o primeiro John a perceber que a filosofia é uma coisa. Contradição. Contradição. Não bem contradição, mas uma outra palavra que a gente vai usar muito quando chegar no Sócrates. Dialética. Já ouviram falar? Já. Vamos resumir a palavra dialética para não ficar sofrendo? Existe dialética marxista, dialética hegeliana. Vamos resumir. Dialética no mundo antigo é a oposição de ideias. É o que a gente está fazendo mais ou menos aqui. Eu estou botando uma informação, eu falo assim, ó, eu sou a favor de tal coisa. Você vai falar para mim, mano, eu sou contra. A gente está estabelecendo um debate, uma disputa, um diálogo, uma treta, uma conversa, né, que tem dialética. Tem duas opiniões aqui e a gente vai chegar a uma conclusão ou não, tá? O Heráclito teria sido o primeiro cara a perceber o quê? O cosmo surgiu do movimento. E esse movimento é representado pelo fogo. A arqué do Heráclito é o fogo.
Porque o fogo... Ai, adoro, mano. Tô usando isqueiro. Não podia levar isso em todas as aulas. Uma vez eu queimei a mão de um estudante, mano, pra explicar. Não, mas foi com carinho. Não, eu tava explicando que era poesia, daí eu queimei a mão dele, mano. Mas foi com carinho, assim. Ele não foi pra na maldade. Foi pra aprender, assim. Doeu nele, não doeu em mim. Mas o que acontece? O fogo... Deixa eu aqui brisar aqui pra câmera. O fogo é difícil de definir, velho. Não vamos usar a engenheira química agora porque ela vai fazer uma definição super foda, tal. O fogo é um elemento. Não. O fogo, mano, é um bagulho difícil de definir porque ele tá sempre em movimento, cara. Olha só, ele não para, mano. Ele tá brigando com o ar. E além disso, não é porque o fogo é quente que o Heráclito escolheu, mas porque ele é uma luta incessante desse movimento. Nós somos esses seres. Você não é o mesmo de quando tinha 10 anos de idade, mano. Eu não sou o mesmo que chegou aqui. Então, e você não vai ser o mesmo depois dessa aula. Sim. Para! Nossa, aula não, né, mano? Nossa, broxou agora. É uma aula, de certa Enfim, forma. mas o movimento constante das coisas era muito atraente para o Heráclito, a tal ponto de dizer que em cada instante você é uma outra coisa. Então, em um momento, você pode mergulhar num rio, mas você não é o mesmo e o rio nunca é o mesmo. Sim. A frase do Heráclito é: no mesmo rio entramos e não entramos, somos e não somos. Não é mais ou menos isso? Por É quê? exatamente isso. Então, porque para o Heráclito, os bagulho tudo estão em constante movimento. Se você chegar agora e quiser botar um piercing aqui e pintar o cabelo de laranja, você vai ser outro. Se você passar por uma experiência de morte de alguém, você vai ser outro, mano. Vou dar um exemplo. Acho que em 2017, 2018, eu não vou lembrar o ano agora, mano. Não é por maldade. A gente é professor, né? A gente só se fode, mano. Eu perdi um aluno já. É muito triste, mano. Eu já perdi mais de um. Perdi vários estudantes já. Quando morre alguém novo é triste. Não, foi tristíssimo. Morreu um querido, uma pessoa que eu adorava, um estudante meu chamado Gabriel. Queria ser arquiteto, desenhava muito. E eu fui no velório. E acho que no ano seguinte morreu uma aluna chamada Gabriela. E ela morreu no dia do aniversário, velho. Putz, que bad. Então, assim, são experiências que te mudam totalmente. Você não consegue ser a mesma pessoa depois de ver a morte de alguém próximo. Sim. Mesmo que não seja seu parente. Às vezes tem gente que não sofre com o parente, mas sofre com um amigo, né? Sim. Enfim, então, para o Heráclito, o nosso ser, aquilo que diz o que nós somos, o que diz que o Fabrício é e o que diz o que o Murilo é, muda constantemente, velho. Então a gente não consegue ser o mesmo. Porque o rio, a água não é a mesma, o rio, a pessoa, o ser das coisas está em constante conflito. E o que marca essa mudança? O conflito, a oposição de ideias. Bem e mal, amor e ódio, certo e errado, fim e começo, velhice e juventude. Essas coisas, essa dialética, essa briga entre as coisas, é que por meio dessa desunião das coisas, é que surge a união do cosmo. Foi bonito agora, hein? Foi mesmo, Dá pra cara. colocar de frase de Instagram, né? Você tá indo pra balada, né? Você tá preparando pra dançar o bumbum tantã? Você coloca o quê? O Heráclito não disse isso, pelo amor dos deuses. Por meio da desunidade das partes, da desunião das partes, que eu crio a unidade do todo. Cara, isso é poético demais. Isso é poético mesmo. Isso é muito foda, porque a dialética é essa luta, mano. Cara, tem dia que você acorda fudido, desgraçado, triste pra caramba e acontece uma coisa boba, você fica feliz. Então nós estamos em constante movimento. Pra resumir, o Heráclito é um cara que a gente vai voltar lá na frente. Muito por causa de um cara que vai vir logo depois. Não é Parmegiana. Como é o nome do cara? Parmênides. Parmênides. De onde ele é? Geleia. Eleia. Não é Parmegiana de geleia. Parmênides de Eleia. Se eu tenho Heráclito falando que as coisas mudam constantemente, ó, essa cerveja já mudou quando eu comecei a beber e vai continuar mudando. Até porque ela tá mais quente Tá agora. mais quente, tá parecendo xixi de caveira isso aqui, pelo amor de Deus. Xixi de caveira. Xixi de caveira, nossa senhora.
Deus me defenderá. O que acontece? Se eu tenho o Heráclito falando que as coisas mudam pra cacete incessantemente, eu vou ter o Parmênides só pra reliar, tipo o irmão mais novo, né? Falando que não. É o contrário. Deixa eu me ajeitar na cadeira. Parmênides de Eleia vai dizer que o ser é. Não tem nada disso aí que o Heráclito tá falando. Muda toda hora. Muda o meu ovo, mano. O que muda toda hora, mano? O Fabrício de 10 anos atrás é o mesmo de hoje. O que mudou nele foi a aparência. A essência do Fabrício continua a mesma, Joe. Por mais que ele tenha mudado os pensamentos, o cabelo tenha crescido, ele tenha cortado, por mais que ele tenha criado um cavanhaque, o Fabrício é o mesmo desde sempre porque tem algo no Fabrício que faz o Fabrício ser o Fabrício e não ser outro. Eu vou perguntar agora, Fabrício, o senhor está com a sua carteira aí? Está com a sua carteira? Não. Não tá, Tá você lá. não tá com a sua carteira, Se você Murilo? quiser pegar, tá ali, ó. Não, então vamos usar o Murilo. Murilo, eu sei que você não anda com RG porque a gente já brincou disso. Você tem aí alguma coisa, uma foto sua? Vou fazer uma mágica. Você não vai mostrar Vou meus fazer dados. sumir deixa seu eu ver se dinheiro. tem Não, aqui. me mostra uma foto sua aí Já fizeram essa mágica aí. na CNH de sumir com seu dinheiro, né? Aliás, os bancos fazem todos os meses, né? O Bom, banco faz. nós temos uma foto do Fabrício aqui, um menino sério. Murilo, cara. Nossa, eu falei Fabrício. É que vocês são gêmeos quase. Só na voz. Nós temos aqui uma foto do Murilo. Nossa, que vergonha mostrar Né? a foto 3x4. Mano, se eu mostrar a minha, Sei parece nem um como palmito, velho. Se eu mostrar a minha, é pior. Parece uma pilha Rayovac, mano. Parece o que você falou? Não sei nem como come. Que trouxa, mano. Não, mas tá bonitinho aqui. Tá meio triste, mas tá bonitinho. Ele tá aqui. Eu tô fazendo Parla Podcast. Enfim. Chega de me zoar. Isso é uma coisa, como a gente já brincou, que não é você. Ela diz quem você é. O Parmênides inventou uma parada muito simples, que é muito, muito forte. Que é o princípio de identidade e de não contradição. O que é isso? Coisa mais simples do mundo. A é igual a A e A é diferente de B. Sempre. Vamos aplicar isso na filosofia. O Parmênides viu o Heráclito falando assim, né? Naquele viu, tá? Só tô brincando. O Parmênides viu o Heráclito falando, não, tudo muda, mas tudo passa, tudo muda, né? Nada do que foi será igual que já foi um dia. Então, Nosso talento não permite, mano. então, não, meu talento permite sim. Não sei cantar. Um beijo pro Lulu Santos. Se quiser que a gente te entrevista. Não. Enfim. O Heráclito tava falando que tudo muda, mano. O Parmênides falou, não, calma lá, Joe. O que muda nas coisas é a aparência. A essência não muda, mano. A essência de uma cadeira vai ser sempre a essência da cadeira. Não tem esse papo de que muda constantemente. O Fabrício, oh meu Deus, o Murilo é sempre o Murilo. O Murilo tem uma característica tal que mesmo se ele tivesse um irmão gêmeo, univetelíneo, idêntico, não seria a mesma coisa. Porque há um princípio da sua mão. Eu vou ler aqui, ó. Você vai se casar... Não, zoando. Tem uma coisa aqui, né? Que a gente Digital. chama, né? A digital também é a nossa Identidade. A identidade é aquilo que faz nós sermos nós e não sermos outros. O seu RG explica o Parmênides, velho. Um mapa de uma cidade. Se eu pego o mapa de Jundiaí, faz sentido se o mapa de Jundiaí for do mesmo tamanho de Jundiaí? Não. Imagina, se o mapa de Jundiaí for do mesmo tamanho de Jundiaí, é não o precisa do mapa? mapa. Não precisa do mapa, é Jundiaí. Então o mapa é uma representação daquilo que é Jundiaí. Então, o princípio do Parmênides é contrariar o Heráclito. Falar, mano, Heráclito, cala a boca. Você tá falando que as coisas se movimentam? Beleza, mano. A gente cresce, envelhece, namora, casa, blá, blá, blá. Mas, mano, o nosso ser não muda. É por isso que, para o Parmênides, a frase famosa dele, ele vai falar que o ser é. Vocês querem falar a frase dele? Vocês fazem questão? Não? Não, pode falar. Não, eu lembro de uma outra que é mais ou menos parecida com essa que está aí. Necessário é dizer que o ser é e o não ser não é. Ou seja, para o Heráclito, as coisas mudavam constantemente. Tudo mudava, mano. Nada é igual. Para o Parmênides, o que muda é a aparência. A essência de algo não muda. Olha que doido. O Heráclito tinha um discípulo que ficou tão brisado nas teorias dele que falou assim, mano,
eu vou parar de falar. Porque se as coisas mudam constantemente, eu não posso mais dizer que esse copo é esse copo. Porque na hora que eu digo que esse copo é esse copo já pode ser, sei lá, pensa um nome aí. Chibungo. O copo pode mudar constantemente. O que está dentro do copo, essa cerveja choca, pode mudar constantemente. Então, um discípulo, não bem um discípulo, mas um cara que leu o Heráclito e radicalizou a teoria, é um cara chamado Crátilo, que o Platão escreve sobre ele, fala assim, o Crátilo ele não falava mais, ele só apontava as coisas. Olha que pira. E, por sua vez, o Parmênides também teve um discípulo, que é um tal de Zenão, de Eleia, que vai falar assim, mano, nada se movimenta, tudo é estático. Então não existe movimento. Se uma lebre e uma tartaruga apostam uma corrida, quem chega primeiro nunca é a lebre, é a tartaruga. Por mais que a lebre se movimente, ela sempre vai se movimentar em relação à tartaruga. É um bagulho doido. Nossa, É mesmo, cara. Oi? A culpa é das estrelas. A culpa é das estrelas, né? Tem um filme, né? Eu não sei, eu não vi esse filme. Eu não vi. Um filme, então. Mas o que acontece? O exagero, não exagero no sentido ruim, mas o auge de entender um filósofo é radicalizar a teoria dele. Alguns discípulos dos grandes filósofos pré-socráticos pegaram a teoria dos caras e falaram, mano, vamos jogar ao infinito essa porra. Então, por exemplo, né? Depois eu explico melhor o Zenão. Lá na frente vai ser mais claro isso. Esse negócio de tartaruga, lebre, não tem movimento. Para o Zenão de Eleia, que é um discípulo do Parmênides de Eleia, não há movimento, mano. Não há movimento. Tudo é estático. E para o outro, discípulo do Heráclito, de tantas coisas ser movimento, eu não posso falar sobre nada. Eu posso dar dica de um texto? O Pode. livro está lá em cima, não vai dar para eu trazer aqui. Mas eu vou dar uma dica de um texto de 4 páginas. 4 páginas. É de um escritor argentino chamado Jorge Luis Borges. Todo o meu espanhol foi no Jorge, Gosto. né? O Jorge Luis Borges tem um texto, mano, você tá vendo essa porra? Anota esse cara, mano. Jorge Luis Borges é um cara que ficou cego aos 30 anos. Escritor. A maior parte das obras dele foi escrita cega. Ele morou na Argentina. Eu fui na biblioteca onde ele foi coordenador. Ele era cego e coordenava a biblioteca de Buenos Aires. Olha que Caraca. doido. Jorge Luis Borges, ele tem um texto chamado Funes o Memorioso. É a história de um cara que não consegue esquecer nada. Se a sua mente... Tem não... isso na internet ou tem que comprar? Tem na internet. Não, tem na internet. Você consegue achar o livro. Borges, né? Você vai procurar aí as ficções de Borges, eu acho que tá nas ficções. Mas é um texto de 4 páginas, mano, tem na internet. Borges, né? O texto é Funes o Memorioso. Cara, é magnífico, porque o Borges, escritor argentino, gostava de Nietzsche. E o Nietzsche gostava de Heráclito. Então tem uma circularidade aí. Mas é para uma outra ideia. O Parmênides, ó, só pra gente guardar, a maior oposição da brincadeira é, de um lado do ringue a gente tem Heráclito, pesando 85 quilos e dizendo que tudo se movimenta. Do outro lado do ringue, a gente tem o Parmênides, dizendo que nada se movimenta. O que muda é só a aparência. Uhum. Guarda esses dois. Esses dois a gente vai voltar. Tá bom? Depois, não hoje. Pode ir pro próximo. Empédocles de Agrigento. Empédocles de Agrigento ou Agrigento. Agrigento. Não, Agrigento tá certo também. É que em grego não dá pra definir algumas palavras, mano. É que nem, por exemplo, Hércules. O deus Hércules não chama Hércules em grego. Ele chama Heracles. Só que não dá pra você traduzir algumas... Então a galera vai mudando as traduções, tá bom? Mas, bom, qual que é o avatarzinho dele? A Arqué. O Cara. princípio que organiza o universo pra ele. Ele é literalmente o Avatar, né? O Avatar, por quê? Porque ele fala de todos aqui: água, ar, fogo e terra. Para o Empédocles, tudo foi criado a partir da mistura desses 4 elementos. Então, a terra e a água têm certa proximidade. Se você umedece a terra e coloca uma semente ali, vai cultivar.
Você tá vendo que é um bagulho meio... Por isso que eu falei que é meio hippie, mano. É meio vida louca, assim. Porque os caras todos estão falando de natureza. Você tá vendo que os caras estão falando de umas brisas muito torta, mas todo mundo falando da natureza, mano. Por quê? Os 4 elementos que teria organizado todo o cosmo é terra, fogo, ar e água. É o Minecraft. É o Minecraft. Minecraft, é verdade. Veio uma voz da além, né, tal. A Milena tá aqui, é nosso 4º elemento. E ela falou que é o Minecraft. Eu não entendi a piada, velho, porque eu nunca joguei esse bagulho. Tem sentido a piada? Então, tem sentido, mano. Eu não entendi porque eu sou uma pessoa imbecil, limitada. E aí o que acontece? O Empédocles vai falar que não é só esses 4 elementos. Ele fala mais alguma coisa? Ele tem Chuta, mano, curte. rizomata. Ah, tá. Ele vai falar que esses 4 Mas elementos... aqui, ó. Hã? Não. Não, tem aí Vai lá. filia versus Nate. Ah, filia a gente já sabe o que é, filosofia. Então é amizade, amor. Neikos é ódio. Como esses 4 elementos se juntaram? Por Filia é meio- amor, por isso que tem pedofilia. É um amor, é isso. É, pedofilia porque vem... Palavras pedó- oriundas. Sim, sim, é de infância. Então, aí filia é admiração, amor. Pode ser considerado também um amor exagerado, né? Mas eu pensei em filosofia, né? Que esse filo, ele tem a ver com essa filia, tá bom? Mas aí o que acontece? Os elementos, esses 4 elementos teriam se reunido graças ao amor e ao ódio deles. Ou seja, o fogo odeia a água. O fogo odeia a água, não odeia? Pensa bem. O fogo não é muito brother da água. Se eu acender aqui e tal, jogar água, Já vai era. apagar. Mas se eu colocar o fogo e em cima uma panela, o fogo Você não tem um fica outro tão elemento. inimigo da água, porque, né? O fogo vai esquentar a água do bagulho. Então, os elementos, eles possuem características de amor e ódio entre si. Velho, não é científico ao jeito que a gente entende. É meio poético, você tá vendo? Sim. E as rizômatas, né? Ele fala da, né? Não. Rizômata. Então, ele vai Rizomata. falar, pode ser rizomata ou rizômatas. O que acontece? Esses 4 elementos, eles vão ter uma relação tal que vão gerar as coisas. Que são essas rizômatas. É a criação do universo. Só que não é uma criação cristã e nem uma criação científica. É uma criação por meio da ideia de que esses elementos estão organizando o cosmo. Não criando. Eles estão organizando. Sim. Tá bom? Seria como eles estavam tentando buscar uma lei física, uma lei da física. Cara, é uma lei da physis, mano. É uma lei da physis porque os gregos piravam muito no fato de que como uma coisa podia mudar e ser ela mesma. Como uma criança podia crescer e virar um adulto. O movimento chocava a mente dos gregos, mano. Eles ficavam brisados nisso. Falavam, mano, o movimento das coisas é muito legal. Ontem choveu, amanhã vai chover. Lembra que eu falei? Os caras não tinham meteorologia. Aliás, os caras que inventaram esse nome, meteorologia. Então as coisas iam mudando, mano. E isso impressionava os caras. Pode falar do outro. Calma aí, tem a frase dele. Ah, Nossa, eu fala. achei a frase dele muito confusa. Fala. Não, lê aí, gordinho. que eu não tô- Pois como antes eram, eu vou trazer aqui, isso eu não enxergo. Pois como antes eram, também serão. E jamais, penso, destes dois ficará vazio o interminável tempo. Então, o interminável tempo está marcado pelo quê? Pelo amor e ódio. Esses dois são amor e ódio, que equilibram todas as coisas. Cara, é um negócio que pode cair até numa autoajuda. Mas o amor e o ódio pelas coisas é o que mantém as coisas existindo. Se você tiver amor demais, você também está errado. Se você tiver ódio demais, você também está errado. Há uma relação de equilíbrio nesses 4 elementos. Os gregos antigos acreditavam que o mundo, né, o planeta onde a gente está, são dos 4 elementos. Para além do mundo, tinha uma coisa chamada mundo supralunar, que está acima do mundo. Aristóteles vai gostar bastante do Empédocles. Ele vai falar que existe o 5º elemento, que é o éter. Não é o éter que a molecada tem gente que cheira éter, não é esse éter. Que a molecada. Né? Tem gente que já cheirou éter, o Raul Seixas, né? Eu tô falando da molecada Raul Seixas. Não é esse éter, né? O éter é... Qual que é a ligação do éter? Ele tem um oxigênio, Anjo? Como que é? Agora eu não vou lembrar. Sério, eu vou passar vergonha.
Ah, então tá, desculpa. Ó, eu tô lembrando dos negócios de química e a nossa engenheira química aqui, que é a nossa voz da Conceição. Pô, mas ela já gastou muito. Ela lembrou Não, das tô duas zoando. fórmulas, Ela tá dando a aula aqui, né? Ela tá falando. Bom, vamos pro próximo, vambora. Quer falar? Tentar, né? Anaxagoras. Anaxágoras. Anaxágoras de Clasômena. É que eu tenho dislexia, né? Já é difícil ler nome normal. Que eu tenho Os nomes é difícil, mas a molecada sabe quem é o MC fulano, MC ciclano, né? Mas geralmente é MC Sapo, é MC Gui. MC Sapo. É muito fácil, né, mano? Tá, e aí, ó, o arqué dele, Como que é o nome dele? Já me perdi. Anaxágoras. Anaxágoras. Anaxagoras. Esse Eu X- nunca ia ler isso, mano. Não, esse X você sempre joga meio pro Z, tá ligado? Tá. Tá, Anaxágoras, enfim, né? Enfim. Mas você vê que é tudo igual, né? Anaxágoras, Pitágoras, Parmênides, é uma constante dos nomes gregos. Tem proparoxítona. Pra A ele. supermata. Hum? Não, Calma. supermata não. Não. Agora eu atravessei, eu não enxergo, velho. Espermata. Essa palavra lembra uma. Esperma? Esperma. Lembra Então, quando a mãe origem, de vida, vocês... alguma coisa assim? Lembra quando as mães de vocês falaram que vocês... As mães não, né? Uma mãe só. Vocês são caso, uma irmãos. mãe né? só. Lembra quando a mãe de vocês, falando pra galerinha aí que tá seguindo a gente, se inscreva no canal. Lembra quando falava que você vinha de uma semente? Sim. Falava aquelas lorotas, tá? Ah, a mamãe ganhou uma sementinha do papai. É verdade, velho. A palavra espermata é a palavra que gerou esperma. Tem aquelas árvores, vocês lembrarem de biologia, que são gimnospermas, angiospermas. Vocês lembram disso? Uhum. Enfim, espermata é semente em grego. Ferrou, né? Porque é verdade, a mitologia que a sua mãe, o seu pai contava pra você que foi da sementinha, é verdadeira. Para o Anaxágoras de Clasômenas, tudo se originou das espermatas, que formam uma coisa chamada homeomérias. Tá aí também, né? A conjunção das espermatas, as sementes, formam uma homeomera, que é mais ou menos o conjunto dessas sementes. E sabe o que é mais pirado? Quem criou tudo isso foi uma coisa chamada nous. Nous, em grego, vem de inteligência. Para o oh, meu Deus do céu, agora eu que perdi o nome do cara. Anaxágoras. Para o Anaxágoras. De olha, nada. Parece que eu tô decorando os bagulhos. Obrigado. É que é muito enfim. Para o Anaxágoras, o que organizou o cosmo foi uma inteligência divina. Lá na Idade Média, os caras vão pegar essa teoria do nous, né? E vão juntar e vão falar em latim que o mundo tem uma alma, que é a anima mundi, a alma do mundo. Lá na Idade Média, como a galera é cristã, vai falar que quem é a alma do mundo? Quem que Deus. criou o mundo? Deus. O Anaxágoras, ele não tava pensando nesse rolê, velho. Mas olha que legal. Tem teorias, né? Você pegar aqueles livros bem brisados, Eram Deuses Astronautas, de que vieram sementes de fora do cosmo, fora desse planeta, e cultivaram as coisas aqui. Você já ouviu falar dessa teoria? De sementes que vieram de fora do mundo, que andam pelo universo inteiro e criaram a vida aqui. Cara, mas pensando de certa forma, isso meio que aconteceu, né? E se Porque o mundo... os elementos são meio que restos de outras coisas. meteoros, de Mas meteoritos e tal, que caem na Terra e aí você encontra elementos. Não, né? e se a gente brisar muito loucamente que o planeta Terra hoje... Já pensou se o planeta Terra for um óvulo? E a gente for as células? A gente pode pensar assim, por aproximação. Você entendeu? Ficou meio louco assim? Não, eu entendi. Mas vamos supor... Não, um óvulo não, mas uma célula, um ser, enfim. Né? O que ele está querendo passar? Ele falou que uma inteligência divina... Olha como eu falei. Lembra que eu falei que parecia ruptura, mas não é? Tem muito de mítico ainda nesses caras. Tem muito da mitologia ainda tá presente nesses caras. Esses caras não inventaram a razão. Eles desenvolveram a razão e aí eles usaram de uma forma muito doida. Por quê? Essas espermata é porque tá no coletivo. Essas espermatas teriam gerado o cosmo, organizado o cosmo. É a semente divina.
E esse Deus não é um Deus porque eles são politeístas, mas é uma noção de divindade. É diferente. Quando eu falo Deus, é diferente de eu falar divindade. Uma coisa divina é uma coisa que nos escapa, mas não é necessariamente Deus. Deus com D maiúsculo e tal. Então, é como se o universo possuísse uma inteligência, uma sabedoria. Sabe um bagulho que é muito louco? Não sei se vocês já viram. Quando os caras pegam aquelas super câmeras e tiram foto de coisas extremamente microscópicas e parece o cosmo. Os caras falam, né? Tem uma teoria chamada teoria... Nossa, eu vou falar a maior besteira, mas não é esse nome. Teoria dos fractais, mas não é esse nome. É esse nome que fala que o micro imita o macro? É os fractais, né? Então, tem essas teorias, mano. Tudo isso pra falar... Perdão, nossa, rotei agora. Nossa, estraguei o podcast. Podemos ser então, universos. Ah, mano, eu assim, tirando agora os pré-socráticos, eu acredito na parada do multiverso, mano. Eu acredito numa parada assim, que eu acho que o cosmo é muito maior do que a gente, mano. Eu acho que a gente é tão mínimo, cara, tão ínfimo. A gente é tão pouco nesse cosmo que tem coisas muito mais loucas, mano. É que nem falar assim, existe vida fora da Terra? Eu acho que existe, mano. A chance de existir é muito grande. Só né, acho cara? que não é igual a nossa. Não pode ser um ser que não tem nada a ver com a gente. Pode ser bactéria, mano. E eu até acho que pode ser muito mais evoluído. Mas os caras não vão perder tempo com a gente, mano. A gente tá discutindo se a vacina é importante. E é óbvio que a vacina é importante. Se tem um extraterrestre que é mais evoluído que nós, velho, um ser, né, um cara, uma mina, um ser com outro gênero que pensa melhor do que a gente nos bagulho, ele não vai perder tempo aqui, velho. Ou senão ele vai perder tempo pra dizimar toda essa bosta, porque a gente tá falando um monte de bobagem, sendo que a gente podia estar discutindo coisas assim. Será que existe uma inteligência divina que guia todas as coisas? Não sei. Mas o Anaxágoras de Clasômenas falava que existia um nous Que é que uma organizou inteligência. isso, que organizou as espérmatas, e essas espérmatas, a espérmata somada forma as homeomérias, que é o conjunto das coisas. E isso organizou o cosmo. Beleza, isso Bonito, eu entendi. né? Bonito. E a frase Bonito, né? O compacto e o fluido, e frio e o sombrio, ali se colocaram onde agora é a Terra. Pô, você vê um negócio desse e fala, mano, esse cara simplesmente tava boletando no corote, mano. Desculpa. Foi nada, tá perdoado. Vai, não peque mais, meu filho. O que acontece? Você tá vendo que são várias coisas? O compacto, aquilo que é uma coisa compacta. O que é uma coisa compacta? Uma coisa, né? Tal, rígida, digamos rígida. O fluido é uma coisa que se movimenta. Você vê que tem alguns dos pensadores que pensam mais o movimento, a briga entre as coisas. E é dessa briga entre as coisas que gera. Mas não parece muito com aquele tiozinho do Apeiron, que falou que é indeterminado? Não tá meio indeterminado? É porque esse pensador também sobreviveram poucas coisas dele. A gente não sabe. Cara, eu tô falando de frases, mano. Eu tô falando de frases. Se você me permite mostrar, só pra você ter uma ideia, tô falando de frases mesmo, porque o que sobrevivia dos caras era isso aqui, ó. Eram trechinhos Frases, mesmo, mano. parece- Frases, tweets, ó. Parece Tweets mesmo, do cara. mundo Pra quem grego, tá ouvindo, velho. são... Frases. Frasezinhas Eu pequenas. acabei de abrir o livro aqui dos pensadores, que é o dos pré-socráticos. São frases, mano, de linhas, ó. A maior frase tem 5 linhas. É um testículo pequeno. Bom, qual que é o próximo? Leucipo de Mileto. Leucipo de Mileto. Voltou os Porra, caras eu de erro Mileto. todas. Voltou os caras de Mileto. O Leucipo, ele vai Ah, ser esse muito ele se brother. aproximou mais, né? Esse Leucipo vai ser muito brother do próximo. Lê o próximo também. Demócrito, De onde? de Abdera. Abdera. Então, ó, o de Mileto e o Leucipo, eles vão ser meio brothers por quê? Qual que é a arqué desses dois, mano? Átomos. O átomo. Aí esses caras se aproximam mais do que a gente conhece hoje? Não. Não. Não, porque, cara, na moral, pra mim meio que todos fazem sentido quando o Yudu explica. O que o cara tava querendo dizer faz sentido, mano. Se não explicar, é uma bosta, né? Se não explicar, não... Tem alguns que é bem claro. Mas, por exemplo, aquele lá que
o segundo lá, o Anaxímenes. Não, Anaximandro. Anaximandro, o do Apeiron. Esse cara, pra mim, já não faria nenhum sentido. Até você explicar. Os outros, alguns faz muito sentido. Tipo, tudo é água. Você parar pra pensar Sim. realmente e tal. Não, mas esses caras, por quê, mano? Um detalhe importante, Fabrício. Esses caras não pensavam a natureza como algo separado. Vamos supor que você sai com a sua esposa pra um lugar, vai pro campo pra relaxar. Não foi o que aconteceu recentemente? Uhum. Você tem que sair da cidade pra ir ver o quê? É a natureza. A natureza. Os gregos não pensavam assim. Tudo era parte da natureza. Você é uma parte integrada da natureza. É tão foda isso porque os caras tinham cidade. Mas todos os elementos da existência faziam parte da natureza, mano. Faz sentido. Uma casa é um conjunto de casa- pedras organizado. É, mano, uma casa... O que você pegou? Você só pegou um monte de elementos e reorganizou. Aí tem uma teoria muito louca do Nietzsche, mas eu não vou falar agora, senão vai bugar a cabeça da turma. Deixa pro vídeo do Nick. Pro Nietzsche. Eu tô falando muito do Nietzsche porque é o cara que eu estudei, mas enfim. A casa é só uma reorganização dos elementos que estão na natureza. Até hoje o ser humano não pegou nada de fora do cosmo, de fora do planeta Terra e colocou no planeta Terra. Já percebeu isso? Sabe um momento que vai ser muito louco da humanidade? Quando a humanidade começar a jogar lixo para outros planetas. Vai demorar, mas vai acontecer. Por quê? Vai ser muito louco. Não, vai ser muito louco. É sombrio, mano. Um planeta que tá extremamente poluído e aí os caras conseguem desenvolver uma tecnologia. Você acha que não aconteceria isso, Eu já mano? penso que é possível você jogar lixo no Então, universo. os caras já jogam no fundo do mar, lixo radioativo. Imagina quando os caras conseguiam a tecnologia mesmo, o bagulho lá, viajar pro espaço. Quando os caras desenvolver a ideia, fala assim, mano, vamos jogar lixo para outros planetas? Pra tirar, que tá muito abarrotado aqui? Mano, vai acontecer isso. É que Agora, talvez a gente não veja. É, mas existe o primeiro elemento que eles estão estudando acho que se eu não me engano, que é da Lua, né? Sim. Fala. Acho que você viu no podcast também? Você viu você viu num podcast também? Eu já sabia que é o que o Sérgio falou, né? Sim. Eu só não sei o nome do elemento, não vou lembrar o nome do elemento e tal. Mas é elemento de energia. Sim. Ah, que a China tá atrás É. lá, porque produz muito mais energia do que... É o primeiro elemento de fora Não é da Terra. neutrino, né? Pô, acho que pode ser isso aí mesmo, que- cara. Não Eu tinha um sei. professor de química que estudava isso. Vai ser o Tem primeiro... Foi o primeiro elemento fora E do nosso uma polo. pequena porção disso é capaz de iluminar uma cidade de 300 mil Isso. habitantes. Eles só não sabem como manipular Então. isso exatamente. Então, mas você vê que... Olha que bonito, mano, a trajetória do ser humano. É porque a gente é babaca, velho. A gente tá mais preocupado em destruir uns aos outros. Por quê, mano? Vai ser o primeiro momento em que o ser humano vai tirar um negócio de fora da Terra e tentar trazer pra cá. Mas até hoje nunca a gente conseguiu fazer isso, mano. Vamos pros caras aqui. Leucipo de Mileto. De Mileto. Demócrito de Abdera. Abdera. Broderagem, eles chegaram à teoria do átomo. Não é o átomo contemporâneo. Que a gente conhece. O átomo, a palavra átomo ou átomos. Tomos é Divisível. partícula, divisível. Átomos é Não aquilo é. que não é divisível. Para esses dois pensadores, para resumir, ó, pega uma folha, explica isso pro seu professor de filosofia, ele vai amar, ó. Se você cortar isso, formou dois. Tá. Não vamos fazer PG, não pense em PG, mas tal. Tô picotando. Picotando Hã? no papel. Tô picotando. Eu vou chegar, segundo os gregos, a uma coisa que é indivisível. A menor parte de qualquer coisa, para os gregos, era indivisível. Para o Leucipo e para o Demócrito. A menor parte de qualquer coisa é o átomo. A teoria do átomo de Demócrito foi o auge da racionalização. Porque os caras começaram a refletir sobre algo que é invisível. Ao mesmo tempo que foi o auge e já apresenta uma teoria mais científica, foi o exagero. Porque os caras falam, mano, mas não dá pra ver. Ele falou, justamente, é indivisível e não dá pra ver. É uma coisa extremamente abstrata. Se é extremamente abstrato, tem que ser visto pelos olhos da razão, da lógica. Então a menor parte de algo, aquilo que eu não posso dividir, é o seu átomo. Demócrito era chamado como o filósofo que ri, porque ele fazia umas piadas. Os fragmentos dele, alguns são até umas piadas contra os amigos, umas zoeirinhas mesmo, assim. Ele era o zoeiro.
Heráclito, que eu falei lá atrás, é conhecido como o filósofo que chora. Eles marcavam uma diferença também. Na Idade Média se falava bastante desses caras, enfim. Apesar de que a gente está falando do mundo antigo. Para fechar, a teoria do Demócrito, né? É principalmente do Demócrito a questão do átomo. Não que o Leucipo não tenha ajudado, mas é principalmente do Demócrito. A teoria atômica, entre aspas, do Demócrito, foi um impulso para o pensamento racional. Porque é algo extremamente abstrato, mano. É algo que você não vê, que você não percebe. É algo que está além do seu conhecimento. E aí, existem, como eu falei, existem pensadores que vieram depois do Sócrates e são chamados de pré-socráticos. Só que esses pensadores que nós falamos aqui são os que se destacam. Para a gente falar depois, lá na frente, de Platão, a gente vai ter que falar de Parmênides, Pitágoras e Heráclito. A gente vai voltar nesses três caras, bem de leve. A gente vai falar desses três caras. Que são os três caras que o Platão mais curtia do rolê. E o melhor debate não é nem o debate do Demócrito. O melhor debate que tem desses caras aqui, que a gente pode considerar para o nosso panorama, é o debate entre o Heráclito e o Parmênides. A filosofia pré-socrática vai tentar entender o cosmo e trazer uma reflexão para o cosmo. Sócrates vai falar assim, ó, dane-se esses caras. Vamos pensar no cosmos só não. Vamos pensar no ser humano dentro da cidade. Olha a diferença. Os pré-socráticos estavam tentando entender, velho, o que é a física, o que é a natureza. Eu faço parte dessa parada que muda constantemente e tal. Eu quero entender o cosmo. O Sócrates falou assim, mano, legal. Pô, cosmo, esse negócio, né? Vai lá, assiste a série do Star Trek. Da hora, bacana. Mas eu quero entender o ser humano. O problema pra mim não é o cosmo. Não é o macrocosmo. É o microcosmo, que é o ser humano. E o ser humano convivendo com outros microcosmos. Olha a diferença. Pré-socráticos tentavam entender a physis e tornar ela minimamente racional, lógica. Sócrates vai tentar entender o anthropos, que é daí que vem a palavra antropologia. Anthropos significa ser humano. Eu quero entender o ser humano, o anthropos, na polis, na cidade. Pré-socráticos, quero entender a physis, eu crio um arqué, que é o poderzinho, né? E eu vou tentar definir isso por meio do logos, da razão. Sócrates, eu quero entender o ser humano, anthropos, no meio da cidade, polis. E aí ver o que é o ser humano. Você está percebendo o desvio? Um quer falar da natureza, o outro quer falar do ser humano. Sim. E aí a gente conclui. Mas meio que se o ser humano for considerado uma parte da natureza, eles ainda continuam falando a mesma coisa. Sim. O ser humano é parte da natureza também para o Sócrates. O ser humano não está fora da natureza, mas é que há um registro. Aí é mais ou menos como se assim, se a filosofia saísse dessas cidades e ela chegasse na cidade, que é a cidade de Atenas. A mais importante do momento, porque lá no século IV a.C., esta cidade vai ver 3 grandes filósofos e mais um monte de gente importante. Mas aí a discussão é saber assim, qual é o lugar do ser humano. Eu não quero mais discutir o lugar do cosmo. Eu quero discutir o lugar do ser humano. Para que serve o ser humano? Para que é? Mas a gente terminou nos pré-socráticos. Beleza, então terminamos os pré-socráticos, eles explicavam sobre o cosmos, pensavam sobre o cosmos. Sim. E eles tentavam encontrar uma partícula que fosse comum a todos. Não sei se é a partícula de Deus, né, como tem na ciência hoje. Talvez. Um disse que era água, outro disse que era o que não é explicável, outro disse que era o fogo, outro disse que era todos os elementos. Sim. E outros chegaram constante movimento. Constante movimento. Outro que tudo era estático. Isso. Você guardar esses dois é o mais importante. Eu sempre brinco, desculpa cortar seu raciocínio conclusivo. Eu sempre brinco que a gente tem que guardar 4 desses pensadores. O mais velho, que é o Tales de Mileto. Esse tem que guardar, mano, porque é velho. Falou da água, coisa mó fácil. Se hidratem.
Né? Óbvio, né? Bem lembrado. O segundo é o Heráclito, que é o do fogo. O terceiro é o Parmênides, é um pouco mais difícil, mas é o do ser. E o outro é o do número, que todo mundo odeia, né? Todo mundo consciente, todo mundo, né, que é do bem com a vida, normal. detesta número, velho. Né? Uma pessoa boa da cabeça odeia números. É por isso que fica pobre, como eu. Enfim, que é o Pitágoras. Você guardou bem esses 4 e esse debate que você falou, do cara do movimento, pensa que é o cara do fluxo. Tudo tá mudando, a fila anda. O outro não, o outro quer ser fiel. Casar, tal, entendeu? Foi brincadeira. O Heráclito era o do fluxo, da balada, né? Que tava lá sempre com os contatinhos. E o Parmênides é o cara sério, o cara pra casar. Tudo bem? Tudo só bem. mais Parmênides, só pra falar, porque eu já vi olhares ali de cima. Só Parmênides forever. Falar, por exemplo, tem um navio, né? Que ele tá no museu lá e quando a madeira do navio começa a apodrecer, eles vão lá e trocam. Aí tem a pergunta, em que momento aquele navio deixa de ser um navio e passa a ser um navio novo? Sim. Porque você vai trocando madeira por madeira, né? Um dos filósofos vai falar que aquele navio tem a essência daquele navio, vai ser sempre aquele navio. Sim. O outro vai falar, trocou a primeira madeira, já era, não Já é mais era. o mesmo. Não. O próprio navio, conforme ele vai existindo no tempo, ele tá em movimento. Já era. Exato. Sim. A madeira apodreceu um pouquinho, ela já... Sim. Então Sim. é isso. Bom. Tá, parou aí, Fabrício? E lá, esses celulares da Samsung não funcionam, velho. Não comprem Samsung. Então vou falar aqui para essa câmera. Agradecer todo mundo. Deixa eu tirar essa água daqui. Agradecer. Entrem lá no site da EC Pinturas, www.ecpinturas.com.br. Lá você faz seu orçamento de forma gratuita. Também ajude a gente lá no Apoia-se, que é o apoia.se/parlapodcast. apoia.se/parlapodcast. E se você quiser ajudar a gente com um Pix, é muriloeusebio@outlook.com. muriloeusebio@outlook.com. Se você mandar um Pix, dá um toque lá no Instagram para eu saber quem foi que fez. Eu não sei se o Pix E para divulgar o nome, se para quiser. divulgar o nome também, pra gente dar um salve aqui. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Tem alguma coisa que eu esqueci de falar, além de curtir, compartilhar? Não, Se acho inscrever que no não. canal. Se inscrevam no canal, curtam a gente, acompanhem. É uma longa trajetória de filosofia, a gente está tendo muito trabalho para fazer. Curtam, aproveitem. Jundiaí não tem heróis. Jundiaí não tem Hã? heróis. Gostei dessa Curtam o Parla Podcast e Certo. fortaleçam, mano. Mostra pra mamãe, pro papai, pra vovó, pro vovô, tá bom? Beijo do Albino. frase. É isso aí, galera. Um abraço e tchau, tchau. Falou! Fui! Fomos! Muita sofrência aí, mano. Ah, mas daí você foca na outra câmera, não tá nada. Não, mas eu acho que fez um barulho agora. Foi agora mesmo. Eu ouvi também.